Deixa eu pôr aqui o... Muito bem, então muito boa tarde a todos. O meu agradecimento em primeiro lugar ao Conselho Regional de Lisboa que me fez este convite. É um prazer voltar a estas jornadas que são sempre muito enriquecedoras para todos e de facto eu ainda à hora do almoço comentava com os ilustres magistrados que desde que comecei a fazer conferências em conjunto com a magistratura tenho aprendido imenso, porque, na verdade, nós temos perspectivas completamente diferentes do processo e são perspectivas que não são opostas, apesar de, também como comentávamos ao almoço, nós advogados fomos ensinados para não falar com os juízes, não é? E, portanto, aquele contacto com o juiz era uma coisa que devia ser eliminada à partida. E o mesmo aconteceu com a formação que foi dada aos senhores magistrados e, portanto, andámos anos, e eu em concreto, que já sou advogada há mais de 20 anos, fui ensinada assim, e portanto andámos anos e anos um bocadinho de costas viradas. Ora, este código, para o bem ou para o mal, fez com que passássemos a olhar uns para os outros e a pedir a colaboração para conseguirmos interpretar este código. É nitidamente, são posições que não são contraditórias, não são opostas, são complementares e nós, de facto, temos uma perspectiva completamente diferente. O nosso caminho no processo é sempre assegurar os interesses do nosso cliente e, obviamente, que a postura e a visão do magistrado não é esta. Relativamente a tudo o que já foi aqui falado, eu tenho imensa vontade de dizer um bocadinho sobre tudo o que se falou, mas não posso. Mas há de facto uma experiência que eu gostava de partilhar convosco e que me surpreendeu imenso, que foi o seguinte: eu nas outras jornadas de processo civil tinha o tema da audiência prévia. E então, quando chegava àquela altura de falar do objetivo da tentativa de conciliação na audiência prévia, dizia quase sempre que aquele artigo não iria ter grande desenvolvimento, porque, na verdade, os senhores magistrados não iam, passa a expressão, correr o risco de antecipar uma decisão e colocar na ata que o sentido ou a proposta de entendimento seria A, B ou C. E, portanto, aquilo que a doutora Carla Câmara falou de manhã relativamente a esta parte da tentativa, eu sempre disse o mesmo, sempre acharia que iria acontecer o mesmo, mas tive uma experiência que me surpreendeu. Obviamente que nós das experiências aprendemos sempre alguma coisa. Não foi completamente negativa, mas também não foi totalmente positiva. Então, o que é que sucedeu? Estava em causa uma ação de despejo, onde se discutia a aplicação da nova lei do arrendamento e, portanto, se iria ser atualizada a renda para um valor simpático, portanto, estávamos a falar de um valor bastante alto, e ali as duas partes têm, obviamente, posições inversas, portanto, o senhorio acha que deve aplicar-se o novo regime de arrendamento urbano, o arrendatário não deve. Chegámos à audiência prévia e a magistrada virou-se para nós e disse: senhores doutores, é assim, vão ter que se entender, porque eu vou já decidir. Eu nem sequer vou fazer temas da prova, vou já decidir, portanto os senhores doutores vão ter que se entender e, em concreto, inclinando-se um bocadinho mais para um dos mandatários, dando a entender que o sentido da decisão iria prejudicar, neste caso concreto, a posição do inquilino. E, para nós advogados, porque nós, como disse, temos uma perspectiva diferente, este é um bocadinho um momento de pânico, que é, ok, então, se vamos perder o processo, espere lá um bocadinho, porque vamos tentar aqui fazer um acordo. E, portanto, dentro daquela perspectiva, e obviamente que até àquele momento o sentido das palavras da magistrada estava a ser no sentido de pode perder ou ganhar um lado ou outro, havia alguma incerteza,
e, na sequência disto, nós pedimos uma suspensão para tentar o acordo. Mas as palavras da magistrada foram um bocadinho além disto e foram colocando exatamente o sentido que ela propunha que fosse feito o acordo, nomeadamente que a renda fosse aumentada para o valor X. E ficou a constar da ata que a renda devia ser aumentada para o valor X. Sendo que, no caso concreto, como os senhores doutores já perceberam, isso implicaria uma procedência da ação, ou seja, a procedência da proteção do senhorio, porque iria ter êxito a tese de que a renda seria aumentada, não para o tal valor que estava em discussão, mas para um valor quase a chegar lá. Ora, isto foi, e ficou a constar da ata que a posição e a proposta do juiz seria que a renda fosse atualizada para o valor de X. Ora, daqui resultou, obviamente, várias consequências. Por um lado, e do meu ponto de vista, um lado positivo, mas não acho que tenha sido esta a intenção do legislador, um lado positivo na medida em que os advogados, quando chegaram aos seus gabinetes, telefonaram aos seus clientes, um a dizer parece que vamos ganhar isto e outro a dizer parece que vamos perder isto. E, portanto, em termos práticos, o tal despacho, que não é suposto antecipar decisão nenhuma, estava a ser lido e, perdoem-me o desabafo, com toda a naturalidade, estava a ser bem lido pelas partes, pelos advogados em especial. Nós é que depois temos de transmitir aos clientes, que é este tipo de ansiedades que os senhores doutores não têm, não é? Nós temos, a nossa maior ansiedade é lidar com... certo. É lidar com os clientes, não é? E, portanto, em termos práticos, o que é que aquele despacho, o efeito que teve? Os advogados a correrem para os clientes e dizer vamos fazer acordo, porque vamos perder isto. O outro lado, o lado que estava da procedência, muito, passa a expressão, arrogante, porque percebeu que iria ganhar a ação. E tudo isto se desenvolveu dentro deste clima. Portanto, os clientes a sentirem, as pessoas, não é? Para quem se tem que fazer a justiça, a sentir estas ansiedades transmitidas pelos seus mandatários. A verdade é que o acordo não foi concretizado, porque depois, entretanto, nas várias discussões surgiram outros aspectos e as negociações não avançaram, pararam ali no momento, meteu-se as férias judiciais do Natal e, entretanto, aparece o despacho com os temas da prova. Portanto, isto para transmitir-vos que, em termos de justificar, do juiz poder justificar ou dever justificar a sua proposta no sentido de tentar um acordo, obviamente que nós percebemos que o legislador quer que o juiz passe a ser mais ativo, não é? A ideia é ponham lá o senhor juiz a fazer com que isto se resolva a bem. E eu acho que essa mensagem foi lida, mas acho que neste caso concreto se calhar devia ter sido feita de outra forma, porque criou uma expectativa nas partes que agora os advogados vão ter que explicar que, afinal de contas, isto não vai ser decidido assim. Afinal de contas, vamos ter que fazer julgamento, vamos ter que apresentar prova e, em termos práticos, o processo vai demorar mais tempo e, portanto, o timing que estava ali apertado na negociação deixou de existir. Pronto, queria só partilhar esta experiência que tive, para ser lida, obviamente, por cada um de nós de maneiras diferentes, mas que foi nitidamente uma experiência que me colocou naquela posição do, afinal, aquele artigo que diz que o juiz deve dar a indicação de propor o acordo, às vezes vai um bocadinho mais além. E, portanto, eu acho que teve a vantagem de pressionar um bocadinho os termos do acordo. Provavelmente vai-se fazer o acordo, mas vai-se fazer o acordo não é necessariamente naquele caso porque houve um despacho assim. É porque as pessoas têm ali um ponto de encontro, efetivamente. Portanto, teve essa vantagem porque pressionou um bocadinho essas negociações, mas tem alguma desvantagem na nossa perspectiva de advogados, que é dificílimo de explicar às pessoas. A dizer, afinal, você não vai ganhar isto já, pode ser que ganhe, daqui a uns anos, e para o outro, afinal, não temos que fazer correr um acordo porque isto ainda vai demorar mais tempo. Ou seja,
Nós, advogados, atenção, porque obviamente que tentou-se sempre transmitir naquele momento que o juiz pode estar a dizer isto, mas atenção, não fica vinculado. Claro, explicámos isso tudo, mas as pessoas não leem isto como nós, não é? E, portanto, esta relação com o cliente é uma coisa muito complicada. E, portanto, deixo-vos aqui esta experiência que tive. Ora bem, então, relativamente ao meu tema dos temas da prova. Eu optei por fazer aqui uma pequena apresentação apenas para seguirem o raciocínio, sendo que ela é composta basicamente por 3 partes. Tem uma primeira parte, aliás, 2 partes e a primeira dividida em 2. Tem uma primeira parte que eu diria que histórica, se bem que, atenção, não me leiam mal a palavra, porque eu acho que nenhum de nós gosta da parte histórica de nada no direito. Todos nós, quando pegamos nos livros de direito e vem a parte histórica, temos alguma tendência a passar à frente, mas em termos práticos, aqui é preciso falar um bocadinho do que estava antes do que temos agora. Ou seja, nós temos esta parte dos temas da prova e da audiência prévia são nitidamente as 2 partes fundamentais aqui, ou que no fundo vieram bulir mais com o nosso dia-a-dia, e são 2 partes muito importantes e por isso é preciso olhar um bocadinho para trás para saber o que é que tínhamos, para perceber melhor qual foi a intenção do legislador. Por isso, eu começo por fazer algumas referências relativamente àquilo que existia antes dos temas da prova. Obviamente que, para os colegas mais novos, se calhar vou falar de coisas que é a primeira vez que ouvem, porque nunca tiveram essa experiência. Para os colegas mais velhos, ou com mais anos de experiência, é apenas um refrescar a memória e permitir o raciocínio aqui encadeado do que vem a ser os chamados temas da prova. Então, nós temos esta primeira parte que eu designei de histórica, 2 partes, que é o Código antes de 1995 e o Código depois de 1995. E antes de 1995, como sabem, a reforma de 95 já foi uma reforma que também mexeu muito nos nossos dia-a-dias e que teve impacto. Nós, antes de 1995, o que tínhamos era a previsão de que, depois dos articulados terminarem, o juiz devia proceder a um saneamento da causa. Este saneamento da causa significava, em termos práticos, pegar nos articulados das partes e ver, primeiro, quais são os factos que são importantes e os factos que são importantes podem não ser todos aqueles que os advogados escrevem. Aliás, os advogados têm alguma apetência para escrever ao quilo, o que é uma coisa horrível, e, portanto, eu sou sempre a primeira a fazer esta crítica. E, portanto, nós sabemos que muitas vezes articulamos alguns factos que não fazem falta nenhuma. Sabemos que articulamos alguns factos que só estão lá para contar a história, porque às vezes há factos que servem para encadear os vários episódios da história do cliente e, portanto, o juiz deveria fazer primeiro uma triagem dos factos que, na verdade, são relevantes para a decisão de mérito da causa e agrupá-los em 2 categorias, os factos provados e aqueles que carecem de prova. Ou seja, aquilo que se designava por a especificação e o questionário. Ora, a especificação e o questionário, em termos práticos, a especificação em concreto traduzia-se nos factos que já estavam assentes e, portanto, aqueles factos sobre os quais não iria ser produzida prova porque estavam aceitos por acordo, provados por algum documento que resultasse da lei que fosse obrigatória à prova, como, por exemplo, a aquisição do imóvel, que tem que ser por documento escrito, e, no fundo, todos os factos que as partes ali se entendiam, por assim dizer. Eram enunciados por alíneas, portanto, tínhamos o tema especificação, tínhamos as várias alíneas com os vários factos. E depois tínhamos o questionário, que nesta apresentação vai ser designado como o mal da fita. E que se constituía todo um conjunto de perguntas, que eram elencados em números, como sabem, e que acabavam com um ponto de interrogação. E, portanto, o questionário era, na verdadeira acessão da palavra, um conjunto de questões. Neste caso, nesta altura, antes de 95, nós tínhamos aqui esta designação, estes artigos que eu vos vou referir aqui antes de 95, é o Código 61,
onde se encontrava prescrito que o juiz devia quisitar os pontos de facto controvertidos segundo as várias soluções plausíveis da questão de direito. Esta era, aliás, uma disposição que dava origem a uns questionários um bocadinho, enfim, densos. E já vamos concretizar um bocadinho mais à frente. E, portanto, no fundo, o que é que o questionário servia? Servia para orientar o tribunal e as partes no que respeita à prova. E, portanto, tudo o que se passava a seguir, em especial a instrução, era delimitado pelos termos do questionário. Tínhamos este artigo que referia que a produção de prova só podia recair sobre os factos constantes do questionário. Depois, tínhamos a produção de prova, toda ela era feita por referência aos quesitos. As partes tinham esta limitação de inquirir, não podiam inquirir mais do que 5 testemunhas sobre os factos incluídos no questionário e que tivessem sido alegados pela parte que as ofereceu. Portanto, tudo era feito por referência ao questionário. O questionário era, no fundo, quem mandava ali. Em termos práticos, o tribunal teria que responder aos quesitos e, portanto, em termos práticos, aquelas perguntas que foram formuladas e que eram respondidas pelas testemunhas no julgamento, depois tinham que ser respondidas pelo próprio juiz. E, em termos práticos, a resposta seria ou provado ou não provado. Coloquei-vos aqui um exemplo apenas um bocadinho radical, um exemplo muito simplista, obviamente, mas é apenas para ter aqui alguma sequência no discurso. Em que, por exemplo, se tivesse quesitado que se o automóvel conduzido pelo autor era vermelho, o juiz só podia responder provado ou não provado. E não havia qualquer tipo de limitação na resposta. Tinha que ser ou provado ou não provado. Depois, o que é que nós podemos ver neste sistema e, em termos práticos, aquilo que eu indico aqui como desvantagens, limitações, ou seja, aquilo que me parecem ser alguns pontos menos positivos, são nitidamente aqueles pontos que os atuais sistemas da prova querem combater. E nós tínhamos neste sistema muito rígido, um sistema fechado, portanto tudo era o questionário, tudo o que havia em termos de apurar factos na fase de instrução era o questionário que mandava, mesmo que daí resultassem outros factos importantes para a decisão da causa, não podia passar a constar em sentido nenhum, porque o questionário é que mandava, e, portanto, o limite era sempre o questionário, o que era um bocadinho perturbador em certos aspectos e limitava a produção de prova. Mas mais ainda, é que fazia com que, por vezes, no julgamento houvesse uma verdade material que vinha naquele momento e que não era tida em conta. Porquê? Porque não estava no questionário. E, portanto, em termos práticos, ele era uma peça limitadora, tinha outras desvantagens, como, por exemplo, o mesmo ponto de facto podia ser quesitado em duplicado, como, por exemplo, se eu tiver numa ação de despejo, aquela alegação típica de que o réu não toma as refeições na casa, o réu não dorme na casa, o réu não recebe a correspondência na casa, eu podia ter questionários a dizer o réu dorme na casa, o réu toma as refeições na casa. Portanto, em termos práticos, nós chegámos a um ponto em que tínhamos questionários que podiam ter factos em duplicado, na versão do autor e na versão do réu, mas que na realidade, sendo uma mera impugnação, teria que ser quesitado assim. E, portanto, como podem ver, aqui quase que podemos dizer que o questionário, agora temos que dizer, não é? Era assim, uma peça um bocadinho old-fashioned, não é? E, portanto, que se quis abolir. Portanto, voltando a esta questão da resposta aos quesitos, tínhamos então esta limitação do provado ou não provado, e depois tínhamos também uma experiência, obviamente que não era sempre, mas podia acontecer e nós advogados podíamos contar com isso, que era no momento em que estávamos a fazer o julgamento, podíamos adotar uma de duas posturas. Ou fazíamos a pergunta lendo o quesito, ou fazíamos a pergunta não lendo o quesito, e podíamos ter uma de duas contingências no julgamento. Podíamos ter um juiz dizendo que, se eu estiver a ler o quesito, está a induzir a resposta à testemunha.
se eu não ler o quesito e formular a pergunta de outra maneira, então está a sair do quesito e já não pode. E, portanto, este questionário fazia-nos advogar de uma maneira completamente diferente daquela que agora os temas da prova querem dar uma volta a esta parte da produção de prova, por referência ao questionário. Depois tínhamos outro aspecto, que aliás já foi muito falado aqui hoje, mas que eu gostaria apenas de dar aqui uma ideia, que tem a ver com a forma como eram articulados os factos. Nós tínhamos, nesta altura, o ónus de alegar todos os factos. E quando digo o ónus de alegar todos os factos, eram os essenciais e os instrumentais. Porquê? Porque, ao contrário do que há agora, eu ficaria obrigada a alegar todos os factos, porque se houvesse um facto instrumental que surgisse no meio da produção de prova, na verdade, se ele não estava alegado, logo não estava quesitado, logo não podia ser atendido. E, portanto, em termos práticos, quem advoga há mais tempo foi muito ensinado a alegar todos os factos e mais processo do que por defeito. E, nitidamente, esta é uma das razões pelas quais, obviamente que são muitas, mas esta é uma das razões pelas quais os advogados escrevem muito, porque foram educados e foram formados para fazer peças que depois são repercutidas num questionário e depois vão para a instrução. Só que isto é outro tempo, não é? E, portanto, aquilo que é importante as pessoas verem na advocacia é que, obviamente que isto, como se dizia de manhã, para os mais novos é mais fácil, mas para os que quiserem há mais tempo tem que se olhar para isto de outra maneira. E, portanto, esta preocupação do que é que tem que se alegar nos articulados, hoje em dia está vista de uma perspectiva completamente diferente. Era nesta altura em que eu tinha que, no fundo, verter lá os factos todos para o articulado, e tinha outra preocupação, como os factos que eu estava a articular nas peças iam acabar com um ponto de interrogação à frente, eu tinha que alegar de uma forma tal, com uma preocupação tal, que a resposta fosse sim ou não. Porque se eu alegasse de uma forma em que a resposta é mais ou menos, eu já saberia que quando o juiz fosse proferir a decisão sobre a matéria de facto, ou seja, a resposta aos quesitos, eu podia correr o risco de me aparecer um não provado. Porquê? Porque aquilo até dava origem a duas respostas. E, portanto, reparem que este era, no fundo, a forma que as partes e que os mandatários estavam obrigados a alegar os factos. E mais, havia outra consequência, que era a pior de todas e dificílima de explicar a um cliente, que é, se eu não tivesse alegado um facto que era importante ali, e que vamos supor esta questão dos factos essenciais e instrumentais e complementares e tudo isso são designações que têm muita discussão e, portanto, é muito fácil que uma pessoa olhe para um determinado facto e tenha alguma dúvida se ele se enquadra numa destas categorias. E, portanto, o que podia acontecer é que se eu tivesse alguma imprecisão na exposição da matéria de facto, eu podia, passa a expressão, correr o risco de ter logo a ação improcedente ou a matéria da exceção improcedente. E, portanto, esta ansiedade que havia na alegação dos factos era um aspecto constante nesta altura. E, portanto, todos os quesitos deviam ser feitos de uma forma muito simples, que permitisse ter respostas muito simples, não podia ter conceitos normativos, não podiam ser conclusivos, esta coisa do quesito conclusivo deu resmas e resmas de papel e discussão, o que é um quesito conclusivo, e portanto, toda a atividade processual, quer dos advogados, quer dos juízes, estava limitada a esta peça que eu agora chamo mal da fita, que era o questionário. Bom, com a reforma de 1995, quis mudar tudo isto, tentou-se mudar isto tudo, resta saber se conseguimos. A verdade é que primeiro acaba-se com as peças da especificação e questionário. Na minha perspectiva, dentro daquela linha de se este é o mal da fita, devemos tirá-lo daqui. Só que passou a haver a matéria assente e a base instrutória. E, portanto, com algumas nuances, e na minha perspectiva, eles têm alguma comparação. Não são iguais, é verdade, alguma coisa mudou, mas têm alguma comparação.
E o que é que acontece? Acontece que o legislador agora começa a dizer não, então não é tanto os factos que estão no questionário, tem mais a ver com, é necessário haver uma justa composição do litígio e, portanto, é preciso adequar a sentença à realidade que saiu da instrução e, portanto, em termos práticos, dá-se primeiro um primeiro passo que tem a ver com o convite para aperfeiçoar os factos alegados, portanto, passa a existir esta possibilidade do juiz poder convidar a aperfeiçoar os factos alegados, portanto, antes da reforma de 95, podíamos correr o risco logo de ter ação improcedente e, portanto, tivemos aqui um avanço, se é que podemos chamar um avanço. Em termos práticos, a produção de prova passa a ter esta noção por referência à base instrutória e, portanto, passa a recair sobre os factos que são relevantes para o exame da decisão da causa e que devam considerar-se controvertidos ou necessitados de prova. Já não tem a ver com os factos no questionário, já não há referência aos quesitos. Há, no fundo, mais uma amplitude maior. O limite das 5 testemunhas por cada facto manteve-se, mas passou a dar aqui uma certa abertura, porque tem a ver com os factos que cada uma das partes propõe provar. Anteriormente era por referência aos factos incluídos no questionário. Depois, no que respeita à resposta à matéria de facto, ou seja, à decisão que vai considerar provado ou não provado os factos, já se abre uma porta e já se começa a aceitar, por exemplo, que naquela pergunta que eu coloco aqui como exemplo simplista, se o veículo automóvel era a vermelho ou não, já pode haver uma terceira resposta do provado que a cor do carro era azul. Ou seja, se nós no sistema antigo perguntamos se era vermelho, a resposta era sim ou não. Depois de 95 já existe uma certa abertura para dizer não era vermelho, mas olha, até era azul. E, portanto, em termos práticos, há já uma busca aqui pela verdade material das coisas sem haver aquele espartilho, por assim dizer, do questionário. Depois, do que diz respeito aos factos complementares ou concretizadores, passa a haver também uma certa abertura em que se aceita que se resultarem da instrução, eles podem ser incluídos na decisão da matéria de facto, mas desde que a parte manifeste interesse em aproveitar-se deles e, portanto, existe nitidamente uma ampliação dos poderes de cognição do Tribunal, existe também a possibilidade de ampliar a base instrutória e, portanto, temos uma abertura maior no que diz respeito aos factos. Em relação ao despacho sobre a matéria de facto, conforme eu estava há pouco a dizer, já não há tanto aquele espartilho de provado e não provado, há sim um despacho que deve incidir sobre um conjunto de factos que vêm demonstrados da prova. Ora, e portanto este novo regime que aparece em 95 quer nitidamente acabar com o chamado mal da fita do questionário e quer dar aqui um passo em frente mas concentrar-nos no que é importante no processo e ver qual é a verdade material. Obviamente que este passo em frente, digamos que podia dar origem aqui para muito mais palavras, porque num certo aspecto eu acho que foi importante, noutro aspecto ficou muito aquém, porque na verdade a base instrutória, que obviamente tem alguma semelhança com o questionário, passou a ser elaborada de uma maneira mais flexível, mais adequada ao processo, houve mais abertura nesse aspecto, mas em termos práticos todos nós sabemos que este passo que se pretendia dar em 95 não foi dado. E tanto que não foi dado que o legislador em 2013 resolve tentar pôr um ponto final neste espartilho dos factos quesitados e depois dos factos da base instrutória para estes chamados temas da prova. Ora, e nós no atual Código de Processo Civil temos neste artigo esta remissão para o juiz proferir este despacho que consta do 596, onde vai identificar o objeto do litígio e enunciar os temas da prova. Portanto, os temas da prova aparecem como um remédio, por assim dizer, para acabar com a matéria assente e a base instrutória. E, em termos práticos, eu acho que todos nós ficámos aqui naquela indecisão, incerteza de, afinal de contas, o que é os temas da prova.
E, em termos práticos, antes dos temas da prova, o juiz deve fixar o objeto do litígio. Portanto, o objeto do litígio é quase como que um resumo do próprio processo. Portanto, no fundo, o que é que as partes querem, quais são as posições de cada uma delas, onde está sempre por referência à causa de pedir e às exceções. Esta parte da definição do objeto de litígio era no código anterior só na sentença, era só feito na sentença e, portanto, antecipa-se isto. O que, na minha perspectiva, é um ponto positivo, porque as partes podem estar mais focadas naquilo que está em causa, na instrução. Coloquei-vos aqui um exemplo, num caso de uma ação de reivindicação, em que o autor considera que o contrato de arrendamento caducou e, por oposição, o réu considera ser arrendatário, o objeto do litígio pode pura e simplesmente ser definido por referência a estes dois temas, ou seja, a estas duas partes, estas duas posições que estão dentro do processo. Portanto, aqui a definição do objeto do litígio não me parece que tenha sido uma coisa que tenha causado alguma discussão nem algum contratempo aqui, porque me parece relativamente simples. Relativamente aos temas da prova, propriamente ditos, eles têm esta ideia dos temas da prova, parece-me que têm vários objetivos. Obviamente que o primeiro, sei lá, não sei se é o primeiro, mas é um deles, é acabar com o mal da fita, o chamado questionário, e depois a base instrutória, mas também nos dá uma indicação sobre isto que já aqui falámos, de que o ónus da alegação se restringe aos factos essenciais e que, no fundo, constituem a causa de pedir. Obviamente que eu não estou obrigada a alegar para além dos factos essenciais. Sim, esta é uma das mudanças, mas eu posso fazê-lo, sim, mas não devo escrever um articulado com 1000 artigos se eu puder pôr 100. E, portanto, em termos práticos, eu posso alegar o que eu quiser, o que eu achar bem, consoante a minha estratégia, o mínimo são os factos essenciais. E isto é o que a lei nos quer dizer agora. No mínimo tem que estar lá os essenciais. Se numa ação de despejo, por exemplo, que são ações pequeninas, que de antes punha, sei lá, 20 artigos, agora pode pôr só 10 artigos que não corre o risco de perder a ação. Portanto, no fundo, em termos práticos, o que o legislador quer, e aqui por referência aos temas da prova, é que pelo menos o núcleo essencial da causa de pedir esteja lá articulado. Depois aparece uma das mudanças num dos aspectos, porque o despacho de aperfeiçoamento já existia na reforma de 95. O que acontece é que agora o legislador dá um sentido mais assertivo ao juiz, que isto é um poder vinculado e, portanto, em termos práticos, o juiz vai ter que fazer uma atividade para aproveitar o processo. E aproveitar o processo, se houver uma deficiência na exposição dos factos, deve convidar a parte a suprimir essas deficiências. E, portanto, em termos práticos, acaba por existir este poder vinculado. É abolido o tal limite da inquirição das testemunhas, portanto, em termos práticos, existe mais liberdade na produção de prova. Os factos complementares ou concretizadores podem ser adquiridos para o processo se resultarem da instrução, sem que a parte tenha que alegar que quer aproveitar-se deles, e, portanto, em termos práticos, há uma flexibilidade maior. Como já perceberam, os temas de prova não há propriamente uma regra definida de como é que se elaboram e, portanto, como é que devem ser enunciados. Devem estar, acima de tudo, adequados ao processo e, portanto, em termos práticos, nós temos vários poderes reforçados nos juízes e para adequar ao processo. Deixam de ser questões de facto, portanto, não há tanto aquela preocupação de ir colocar no questionário, na base instrutória, matérias de facto só e apenas, pode haver conceitos normativos. E os limites, obviamente que tudo isto tem limites, a doutora Carla já falou de manhã, é sempre por referência à causa de pedir e às exceções invocadas. Há também uma hipótese que não tem acontecido muito, pelo menos na experiência que eu tenho, mas que está cá prevista, que é chegar a este ponto e o juiz considerar que há factos que já não vale a pena produzir prova, porque já resultaram de acordo ou de prova do documento. Pode haver, mas aí eu acho que as partes têm que ser ouvidas, para saber efetivamente se existe um grupo de factos que é considerado a antiga matéria assente e a antiga especificação. Pode ter alguma utilidade para não haver um perder de fio à meada durante a produção de prova.
E, portanto, em termos práticos, os temas da prova não estão direcionados para as perguntas das testemunhas, ou seja, não se pergunta temas da prova às testemunhas. O que se pergunta às testemunhas são os factos que estão nos articulados. E, portanto, os temas da prova são apenas um elemento para delimitar o objeto da prova. Quase que me arriscaria a responder ao Dr. Carlos Castelo Branco que os temas da prova, de facto, se calhar a utilidade é relativa. Não diria que não servem para nada, claro que servem, mas, na verdade, o elencar os vários factos dos vários peças para saber o que está aprovado e o que não está aprovado, o que era uma matéria, o que era uma tarefa cansativa, para não lhe dizer outro nome, era uma tarefa cansativa para o juiz, era uma tarefa cansativa para os advogados que também depois tinham que fazer as reclamações, portanto, e os processos paravam ali. E a experiência que eu tenho é essa. É que, na verdade, aquela fase em que era preciso pegar nos articulados todos e fazer a base instrutória e a matéria assente fazia ali uma paragem no processo e nós ficávamos muito tempo à espera destes passos. E agora não tenho sentido isso. A verdade é que eu tenho sentido, a experiência faz com que, como tudo é mais flexível, os temas de prova são mais amplos, parece-me que há alguma celeridade e nessa parte é positivo. Coloquei-vos aqui alguns exemplos de temas da prova, de processos que tenho vindo a acompanhar e, como podem ver, aqui nos temas da prova não existem factos muito concretos como existiam de antes, portanto, sei lá, aqui onde está as deteriorações existentes no locado, de antes tinha que se pôr, a parede está a cair, pronto, agora existe um conceito mais amplo daquilo que tem que se provar. Temos aqui outro exemplo, que tem a ver com uma falta de residência permanente, que também é uma ação típica, e que é boa para dar estes exemplos, e que de antes tínhamos que não come, não dorme, não recebe cartas, agora podemos ter este tema assim mais amplo. Temos, por exemplo, uma reivindicação em que apenas se pode discutir se há um título ou não para restituir o local que se está a reivindicar e se há um pedido de indenização apenas apurar o valor locativo. De antes tínhamos a renda da casa, se fosse arrendada, seria pela renda de... Portanto, toda essa mudança de paradigma. O acidente de viação é outro exemplo também, em que se pode colocar apenas as circunstâncias do acidente e que tem a ver com tudo o que está envolvido no acidente, portanto, o tempo, o limite de velocidade, tudo isto. E, portanto, em termos práticos, eu acho que foi conseguida uma flexibilização maior no processo nesta fase, em que me parece que nesta fase a função do juiz está mais facilitada. Obviamente que depois, quando chegamos à parte da sentença, ela cresce, porque na sentença o juiz não vai responder aos temas da prova. Na sentença o juiz vai elencar os factos que estão provados e não provados. E, portanto, mas acaba por ser uma tarefa completamente diferente. Já foi produzida a prova, já se ouviu a prova sobre todos aqueles factos e, portanto, em termos práticos, é mais fácil direcionar a própria decisão da matéria de facto. Termino apenas dando a indicação deste acórdão que me parece que elucida o que são os temas da prova e, portanto, onde é referido que enunciar os temas da prova é uma atividade dirigida à produção de prova e que devem ser enunciados como factos concretos ou como conclusões factuais ou jurídicas, portanto, dando aquela amplitude de que já não há um impedimento de pôr lá um conceito de direito nos temas da prova e, em termos práticos, não são os temas da prova a ser julgados, provados ou não provados, mas sim os factos propriamente ditos. Parece-me que é um acórdão que consegue resumir esta ideia do que o que é que se pode entender como temas da prova e, portanto, espero ter contribuído para, pelo menos, criar algumas dúvidas no vosso espírito. Por mim é tudo. Muito obrigado.